Turma, então continuando aí, hidrocarbonetos ramificados, parte 2. Espero que agora vocês consigam realmente realizar as atividades a partir do conteúdo que a gente vai trabalhar, beleza? Mas não esqueçam de se utilizar da videoaula anterior, a parte 1, que ela é a base, ok? Então vamos lá. Vamos revisar aqui rapidamente o que nós trabalhamos. Definição de hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio com uma fórmula geral, certo? Apresentamos uma classificação desses hidrocarbonetos diante desse quadrinho, tá? Essa classificação apresentando aí os alcanos, né? Os alcenos, alcinos, cicloalcanos e cicloalcenos. Eu só fiquei devendo para vocês nessa primeira parte os compostos aromáticos, mas teremos oportunidade para trabalhar exclusivamente com eles, tá? Lembrando que as próximas aulas do PET nós vamos trabalhar com grupos específicos dos hidrocarbonetos, alcanos, separados de alcenos, separados de alcinos e assim por diante. Provavelmente vamos assistir videoaulas sobre todas essas classes de hidrocarbonetos, beleza? Então vamos lá. Bom, apresentei para vocês também regras básicas de nomenclatura desses hidrocarbonetos. Mas a partir dessas regras básicas, às vezes vão surgir situações que permitem ou não vocês avaliarem estruturas de hidrocarboneto como essa. E aí? Será que essas regras básicas são suficientes? Por isso a interrogação. Será que existem regras complementares para auxiliar na resolução dessa situação? Com certeza. Então é preciso tomar um pouquinho de cuidado com essas regras complementares. Eu acredito que algumas estruturas que apareceram para vocês nos exercícios do PET têm uma semelhança com essa estrutura que nós temos aqui, tá? Que nós temos que trabalhar nas suas interpretações. Então seria muito bem-vindo a atenção de vocês a partir de agora, especialmente. Tá certo? Então vamos lá. Eu coloquei aqui a estrutura novamente, tá? E eu tenho que transmitir para vocês quais as informações que vocês vão precisar trabalhar. Primeira coisa, tenta identificar qual é a fórmula molecular do composto. Professor, mas fórmula molecular? Sim, porque em alguns exercícios do PET ele coloca a fórmula molecular do composto no final do nome, certo? Ou no final da estrutura, ou pede algo dessa natureza em certo exercício. Então vamos lá. Para determinar a fórmula molecular do composto, que é um hidrocarboneto, lembre-se, hidrocarboneto tem que ter carbono e hidrogênio exclusivamente. E você precisa trabalhar a identificação da quantidade de átomos de cada um que está na estrutura. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correto? Então, C9. Hidrogênio, 1, 2, 3. Com mais 2, 5. Com mais 3, 8. Com mais 3, 11. Com mais 2, 13. Com mais 3, 16. Ok? Essa é a fórmula molecular do composto. Qual a segunda informação que é pertinente procurar? Isso daqui, ó. Quantidade de tipos de ligações. Tem ligação simples? Tem. Tem ligação dupla? Não tem. Então vamos deixar em branco. Tá? Vamos deixar em branco. Ligação simples tem muitas. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que o número de ligações da cadeia principal, tá? São 7 ligações. Dupla tem alguma? Nenhuma. Então 0. Ou podemos usar o tracinho apenas. Correto? Ligação tripla tem? Tem uma ligação. Opa! Por que eu estou pedindo para vocês preencherem isso daí? Para que a gente saiba se é um hidrocarboneto saturado ou insaturado. Então, se tem uma ligação tripla, logo eu vou lembrar que esse composto é um exemplo de quem?
alcino. Professor, mas é cadeia aberta ou fechada? Olha, pela estrutura, né, não é uma cadeia fechada, mas é uma cadeia aberta. Correto? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Segunda informação, eu tenho que trabalhar com a identificação da cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia mais longa contável na direção que você toma. Então, dentro desse círculo azul, eu tenho a cadeia mais longa. Então, vou separar aqui, ó. Primeiro carbono, ligação tripla, segundo carbono. Terceiro carbono simples, quarto carbono simples, quinto carbono simples. Vamos conferir que está quase finalizado, falta mais um. Sexto carbono simples. Correto? Essa é a cadeia principal. Em alguns materiais, muitas das vezes eles pedem para colocar inclusive as ligações que podem ser feitas para fechar o composto. Assim seria a cadeia principal. Beleza? Professor, e o que não faz parte da cadeia principal? Bom, o que não faz parte da cadeia principal é o que a gente chama de ramificação. Daí o conceito de hidrocarboneto ramificado. Tá? É preciso entender que esses trechos, né? Essas partes que não fazem parte da cadeia principal, esses trechos que não fazem parte, são chamados de ramificações. Mas observe o seguinte, nós temos esses dois trechos aí em vermelho com tamanhos diferentes, com quantidade de carbono diferente. Logo, isso implica no entendimento que serão ramificações diferentes e que têm nomes diferentes essas ramificações. Por isso é importante prestar bastante atenção aqui, ó, nessa tabelinha que lhe traz as ramificações. Olha só, um trecho contendo apenas um carbono. Qual o nome da ramificação? Metil. Professor, mas toda ramificação vai finalizar com il? É o que se observa. Etil, propil, butil, pentil. Correto? Olha só, metil, uma ramificação contendo um carbono. É o caso desse item aqui que eu estou circulando. Essa é uma ramificação metil. Etil, uma ramificação contendo dois carbonos. É este caso ao lado, o CH2, CH3. E perceba uma coisa, essa ligaçãozinha aqui, assim como essa e nas demais estruturas, é a ligação que se faz diretamente com a cadeia principal. Correto? Então eu pego esse trecho que está incompleto, por exemplo, o metil, tem só 3 hidrogênios, falta uma ligação ali a ser feita, ela é anexada à cadeia principal, que tem a sequência maior de carbono. Então eu tenho que identificar aqui para vocês as ramificações. Qual é a estrutura? A primeira ramificação, eu tenho um CH2 com CH3. Quantas ramificações dessa natureza? Uma ramificação. E vamos aproveitar para colocar o nome, né? Etil. Segunda ramificação, um CH3. Quantidade, também uma ramificação. Vamos aproveitar para colocar o nome, metil. Correto? Então isso daqui é o que a gente tem para complementar. Veja bem, eu resolvi aqui com vocês, mas eu tinha passado bases para a gente trabalhar. O que? Essas bases aqui, ó. Professor, com esse conjunto de informações eu tenho a capacidade de informar o nome do composto? Tem. Primeiro, em azul eu tenho que identificar a cadeia principal. Em vermelho, né, que está aqui nesse quadrinho aqui, no quadrinho número 1, eu tenho que identificar a ramificação. Beleza, já fiz isso. E agora? Agora vocês precisam olhar para a cadeia principal e fazer isso daqui, ó. Numerar essa cadeia principal, sabe por quê? Porque nesse composto eu tenho uma ligação tripla numa determinada posição.
e essa posição tem que ser mencionada. Tá certo? Pô, professor, é muita informação. Vamos sintetizar isso daí? Vamos. Da seguinte maneira. Regra da IUPAC para hidrocarbonetos ramificados, que tem aí, por exemplo, ligação simples, dupla ou tripla. Especialmente nesse caso, para ligação dupla ou tripla. Vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou começar com a ramificação. Eu tenho que informar o nome da ramificação, eu tenho que informar a quantidade que ela tem. Professor, essa primeira ramificação aqui, eu sei que ela recebe o nome de etil. E essa segunda ramificação, eu sei que ela recebe o nome de metil. Eu tenho que colocar o nome da ramificação primeiro. Beleza? Quantas ramificações eu tenho de cada uma? Uma de cada. Eu preciso usar algum prefixo que indica a quantidade, que é o que se pede aqui? Monometil, monoetil? Não. Só vou identificar a quantidade quando for mais do que um. Tá? Mas, professor, qual deles eu coloco primeiro? Etil ou metil? Coloca por ordem alfabética. Em ordem alfabética, então eu vou colocar o quê? Etil. Abro um espacinho e coloco metil. Por que eu abri um espacinho? Eu quero que vocês observem uma coisa. Qual a posição onde se encontra a ramificação etil? Posição, aqui ó, carbono 3. Então eu tenho que escrever 3 etil. Hífen, qual a posição da outra ramificação? Posição 4. 4 metil. E agora? Bom, terminei as ramificações, identifiquei as suas posições e o nome, beleza. Continua a nomenclatura do composto por meio da cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? 6. Então vou usar o termo X. A cadeia principal tem tipo de ligação? Tem ligação tripla. Então vou colocar aqui, ó, tracinho. Onde é que está essa ligação tripla? No carbono 1. Qual o nome? In. In é referência para ligação tripla. Ok? Finalizando, é hidrocarboneto? Sim. Termo O. Então eu tenho um composto com esse nome aqui. 3-etil, 4-metil, X1-ino. É um composto, de certa forma, um pouquinho complicado em relação ao seu nome, mas essas são as regras básicas para que a gente possa trabalhar nomenclatura, inclusive lá nos exercícios do PET. Para facilitar um pouquinho, pessoal, eu vou resolver os exercícios do PET juntamente na outra videoaula.